Impressão 3D é uma tecnologia incrível que funciona, tem mercado e mesmo assim muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Rian do Ateliê Júpiter e hoje a gente quer conversar exatamente sobre isso. Mesmo sendo uma coisa muito boa, por que tanta gente abandona a impressão 3D, que é muito comum da gente ver com 3, 6 meses, dificilmente alguém chega a 1 ano? Vamos conversar? Bom, então em primeiro lugar, né, tem muita gente que entra achando que vai imprimir as coisas hoje e vai vender amanhã. Muito por conta das coisas que a gente vê nas redes sociais, né? Impressão perfeita, vídeos de negócios que dão um sucesso lucrativo de pessoas. Esses dias eu vi um vídeo de um cara falando que tira 36 mil reais por dia. É um absurdo. Como é que esse cara não tá no Shark Tank? Ele diz assim, calma, pé no chão. Eu acho que é isso que tá faltando. Também tem muita peça linda, as pessoas que não mostram o erro, o tempo de estudo, quantas vezes tem que imprimir até dar certo, até tu conseguir achar uma posição certa, configurar suporte. Então assim, calma. O problema não é a impressão em si, é a expectativa que a pessoa cria em cima daquilo antes de começar ou quando tá começando. Então essa é a principal ideia aqui do canal, que muitos vídeos eu abordo sobre isso, é coloca o pé no chão, alinha as tuas expectativas de acordo com a tua realidade. Não é uma coisa tão simples, assim como qualquer negócio, a gente precisa se estruturar primeiro, criar uma base de clientes fiéis, ter produtos validados, isso é extremamente importante também, e não fazer mais do mesmo, porque fazer um chaveirinho de Pokébola, todo mundo faz, pegar coisa do MakerWorld, qualquer um faz, então tem que se destacar, às vezes comprar algum modelo de alguém, alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora, ou fazer peças personalizadas, coisas que não vão ter iguais. Às vezes a gente tem que pensar fora da caixinha também e adaptar de acordo com a nossa realidade. Esses dias um menino entrou em contato comigo que o pai dele tem uma loja de R$1,99 onde ele vende uns bonecos e assim, ele me mandou uma foto. Era um boneco do Superman escrito Avengers em cima. E ele disse que o pai dele vendia aquilo lá tipo a R$30. Ok, e aí a ideia dele era o quê? Fazer action figures pra vender por esse preço, por R$30. E aí eu falei, cara, vamos botar o pé no chão. Um action figure, às vezes, dependendo como vai fazer, vai custar mais de R$30 só pra tu fazer ele. Então tem que alinhar as expectativas de acordo com a realidade da pessoa. Ainda bem que esse rapaz me chamou, porque imagina, ele era uma pessoa que não tinha tantas condições financeiras, ele tava se planejando pra gastar dinheiro pra comprar a máquina pra fazer justamente isso, e aí eu meio que dei um banho de água fria nele agora, dizendo, cara, eu acho que não vai conseguir encaixar dentro disso, olha o valor do filamento, manutenção da máquina, esse tipo de coisa. Então é importante ter as expectativas alinhadas antes de começar, pra depois não quebrar a cara e ter que ficar procurando alguém para vender a máquina daqui a 3, 6 meses. E aqui, obviamente, ele poderia fazer outras coisas, chaveiros, enfim, mas não era o interesse dele, ele realmente queria fazer action figures, sendo que um valor de mercado de um action figure de filamento gira em torno de R$200, R$300, enquanto que uma de resina pode chegar a mais de 1.000 fácil. Também, outro ponto muito importante é o peso do processo. A impressão 3D exige um processo de aprendizado, é uma curva de aprendizado que ela é grande relativamente. Assim, a gente já consegue tirar as primeiras impressões logo de cara, não é tão difícil assim para começar, mas pra gente ter uma qualidade técnica melhor, aí leva tempo, e aí tem que ter paciência, o peso do estudo, a dedicação, a gente correr atrás das coisas. Eu vejo hoje uma certa preguiça, digamos assim, do pessoal de não correr muito atrás das informações, e eu sempre fui meio chato com isso, porque eu sempre fui de eu ir atrás, eu pesquisar, vou ler e tal, sem ficar perguntando pra ninguém. Mas a ideia desse canal aqui é justamente essa, trazer um aglomerado de informações onde as pessoas consigam pesquisar pra que não tenham o trabalho que eu tive de ir atrás e buscar uma informaçãozinha em cada canto. Aqui a gente tá fazendo um aglomerado onde vocês conseguem maratonar os vídeos e ir vendo o que precisa. Outro ponto muito importante é saber lidar com frustração. Eu vejo principalmente a galera da nova geração aí, né, que o pessoal brinca aí, a geração TikTok. Eu acho engraçado quando eu escuto isso. Mas assim, a gente tem que saber lidar com frustração, com levar não na nossa cara. E tudo bem que às vezes é difícil. Eu mesmo, antes de começar com a impressão 3D, eu já falei pra vocês um pouco da minha história. Eu tive alguns meses ali desempregado e foi o que me motivou a investir. Mas não é fácil. A gente tem que entender que o processo, muitas vezes a gente vai errar coisas, a gente vai aprender. O importante é a gente sempre parar e refletir sobre o que a gente tá fazendo errado e como que a gente pode melhorar disso. Não adianta ficar fazendo errado e sempre continuar fazendo a mesma coisa, senão a gente vai estar sempre errando, a gente não vai ter evolução. O processo evolutivo é justamente esse. A gente bateu aqui, errou, opa, não posso fazer isso de novo.
vamos mudar a estratégia aqui, vamos recalcular a rota. E a gente empreender é fazer isso constantemente, porque a gente tem que estar sempre inovando, trazendo coisas diferentes, coisas que sejam atrativas e rentáveis para nós também. Então é uma evolução constante, é um processo constante, onde a gente tem que, ao máximo possível, não se deixar abalar quando as coisas dão errado. Outra coisa que a gente deve levar em consideração também, que eu acho que às vezes o pessoal não percebe tanto quando tá começando ou quando tá pensando em começar, é a questão do tempo e do custo. Filamento é muito caro ainda hoje em dia. Querendo ou não, energia elétrica acaba gastando uma energia elétrica considerável, a gente tem que considerar isso também. Tudo bem que hoje em dia as máquinas mais novas estão bem evoluídas, já não gasta tanta energia elétrica, mas é um gasto que tem que ser considerado. A própria manutenção, tem algumas peças ali que podem vir a ser mais caras, daqui a pouco tem uma manutenção que, putz, tem que estar preparado. E o principal, que foi o que eu falei primeiro, o tempo. Cara, pra fazer uma peça trabalhada, pintada, lixada, bom, vocês vêem aqui nos vídeos, eu boto um time-lapse ali acelerado, às vezes um processo de meia hora fica em 2 minutos pra vocês. Mas, gente, é oneroso, tem que ter paciência. E aí é isso que tem que entender, que pra fazer uma peça, não adianta uma peça que tu vai ficar 10 horas pra lixar, pra pintar, pra finalizar ela, vender ela por 50 reais. Aí tua hora de trabalho tá valendo quanto? Se for pra ser assim, vai no CLT pra ganhar 15 reais a hora, que é um absurdo, mas a gente tem que entender que o nosso trabalho é um trabalho que não é qualquer pessoa que faz, a gente tem que ter paciência e tem que valorizar o nosso esforço também e os nossos custos. Então, tem que levar isso em consideração também. Outra coisa que eu acho que mexe muito com o pessoal mais novo, principalmente, é a questão da comparação. Cara, não dá pra gente se comparar, principalmente na questão do Instagram. A gente vai postar no Instagram, ou a maioria das pessoas posta no Instagram, o que dá certo, o que acontece, a coisa bonita. E a gente não pode se basear nisso, porque vai saber uma peça linda que o cara posta lá, quantas vezes ele não teve que pintar, passar por cima? Quantas vezes ele não teve que tentar imprimir até conseguir fazer dar certo? Esquece essa parte de comparação. Foca no teu objetivo e no teu trabalho. Eu sei que é difícil. Hoje em dia, com essa questão de rede social, a parte psicológica é um negócio que a gente tem que trabalhar muito mais forte. E aí aqui eu já tô entrando em outras coisas, né? Mas a gente não pode ficar se comparando com os outros. Claro, tudo bem, existe a comparação saudável da gente ver aquele trabalho, da gente pensar, poxa, eu quero evoluir, eu quero chegar nesse nível, eu quero conseguir imprimir com essa qualidade, eu quero conseguir pintar com essa qualidade, mas a gente não pode ficar pensando que o nosso trabalho é inferior. A gente tem que ter orgulho do nosso trabalho que a gente fez. Hoje em dia eu olho algumas peças que eu pintei há alguns meses atrás e eu penso, meu Deus, que coisa estranha, né? Mas é tudo parte do processo. A gente precisa errar, a gente precisa evoluir, como eu falei antes ali. Respeite o processo e não fique se comparando com os outros, porque senão isso aí vai acabar com a cabecinha, inevitavelmente. Pensando nisso, por que alguns continuam, mesmo depois de 6 meses, 1 ano? Então, a pessoa continua não é porque ela tem a melhor impressora, a pessoa continua porque ela não tem medo de errar, ela não tem medo de dar a cara a tapa, ela não tem medo de tentar. E é isso que eu tento passar pra vocês. Não tenha medo de errar, não tenha medo de dar a cara. Claro, eu sei que as palavras têm poder, não vou ficar aqui incentivando cada pessoa a gastar o dinheirinho que tem pra comprar a impressora e daqui a pouco arriscar perder tudo. Gente, eu sei que tem gente que tem o dinheiro contado, eu mesmo sempre estive numa condição onde cada centavo vale. Sempre digo, analisa e tem um plano. Se não der certo, tem um plano B. Poxa, eu vou tentar isso aqui por tanto tempo, se não der certo, eu tenho esse outro plano, vou fazer essa outra coisa. Sempre antes de fazer qualquer passo importante na nossa vida, tudo bem que às vezes não tem tempo, né? Às vezes uma oportunidade bate na porta, a gente tem que abraçar e foda-se. Que foi o que eu fiz, eu não tinha muito tempo pra pensar. Foi aquilo ali e é isso aí. Mas deu tempo de bolar um plano, pelo menos. Mas, cara, tem um plano, pensa bem antes, analisa, escreve cenários, sei lá, conversa com pessoa próxima. Eu, por sorte, assim, tenho a Nath do meu lado, que a gente é uma pessoa extremamente centrada e inteligente. Eu brinco que ela é o cérebro e eu sou o Pink. Meio dodóizinho, né? Mas ela que me ajuda, que me dá o norte, e então é importante ter alguém também da gente poder contar e dividir não só a carga negativa, mas também as felicidades. Aqui eu já tô entrando numa parte emocional que não precisa nesse vídeo, né? Então tá, gente? Então é isso. Eu acho que esses são os pontos, né, que eu pensei que muita gente desiste, e principalmente vem dessa parte do planejamento, que é uma tecla que eu bato muito frequentemente, que é de se planejar e de se estruturar psicologicamente antes de encarar qualquer desafio.
Então pensa bem, se precisar, conta com a gente aqui. E é isso, pessoal, muito obrigado. Se quiserem ajudar o canal, tem algumas formas que ajudam muito a gente. Gostaria de agradecer aos membros do canal, vão estar com o nome aqui embaixo. Muito obrigado, vocês ajudam muito a gente. Quem quiser se tornar membro, seja muito bem-vindo, são todos convidados. A gente tem o nosso grupo no Discord. Inclusive, se tu é membro e ainda não tá no grupo do Discord, me manda uma mensagem ali que eu te mando o link do convite. A gente tem salas para todo mundo e tem salas para membros também. Além disso, nós temos os links dos materiais que o pessoal pede bastante aqui, né? Qual microretífica, qual pincel, coisa que vocês usam. Então a gente tem aqui os links dos materiais que a gente usa aqui no ateliê. São todos materiais testados e utilizados por nós. E é isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima.